Povo entrando, sejam muito bem-vindos à nossa aula de Introdução à Filosofia. Deixa eu marcar aqui. Era intervalo agora, né? Muito bom. Deixa eu tomar uma água aqui, porque eu não tive intervalo direto. Bom, aguardando o pessoal entrar, o pessoal voltando do intervalo, já comeram o lanche, já brincaram e tudo mais. Misericórdia. Bom, deixa eu pegar aqui para um momento, ok. Bom dia para vocês, vamos esperar um pouquinho, o pessoal voltando do intervalo, ainda tem 26 alunos, tem que ter pelo menos uns 40, eu creio que vai dar 40, né? Se passar, melhor ainda. Pessoal, bom dia, Bianca, seja bem-vinda à nossa aula. Vai passar um pouquinho mais de 40. Vamos lá, esperar um pouquinho mais, o pessoal chegando, o pessoal entrando, para a gente poder começar a nossa aula de introdução à filosofia. Enquanto o pessoal vai chegando, enquanto o pessoal vai entrando, a gente vai tendo uma breve conversa sobre aquilo que a gente já estabeleceu, que a gente já estudou. Nós estamos trabalhando o capítulo 7, se eu não me falha a memória, o capítulo 7, e o capítulo 7 fala da filosofia medieval. Quando nós começamos a falar a respeito da filosofia medieval, nós falamos que o pensamento da Igreja Católica Apostólica Romana predominava sobre as estruturas dentro do pensamento na Idade Média. E a primeira escola filosófica foi a chamada patrística, tá? A escola dos padres, e o principal representante da patrística foi Santo Agostinho, que recebeu influências muito grandes do pensamento de Platão. Então, a primeira grande, a primeira e importante escola filosófica do período medieval foi a patrística, tá? Principal nome, Santo Agostinho, e principal influência, os pensamentos de Platão. E nós falávamos que ainda, para Santo Agostinho, a fé é sempre superior à razão. A razão não pode contribuir em nada para com a fé. E o conhecimento é destinado a poucos indivíduos, ou seja, esses indivíduos recebem a iluminação divina e chegam ao conhecimento. É claro que por intermédio dos homens da igreja, por intermédio dos padres da igreja. Então, a ideia é basicamente alicerçada nesse fundamento. Então, a patrística é o pensamento da primeira escola, grande escola filosófica do pensamento medieval, tá? Desenvolvida através do pensamento de Santo Agostinho, influenciada pelo pensamento de Platão, e recebe como principal teoria a chamada teoria da iluminação. Vocês já fizeram isso em prova, vocês já fizeram isso em exercício. Teoria da iluminação é a teoria segundo a qual Deus ilumina a mente do homem e permite que ele chegue ao conhecimento, permite que ele estabeleça o conhecimento. Para hoje, nós vamos abordar a segunda escola filosófica do pensamento medieval, só que a mais longa, tá? É a chamada escolástica, que vai ali por volta do século VIII, século IX, até por volta do século XVI. A patrística vai por volta do século
III ou do século IV até o século VIII. A escolástica vai do século VIII, aproximadamente, até o século XVI. Como na patrística, nós tivemos a influência do pensamento de Platão, na escolástica, a influência será o pensamento de Aristóteles. E o principal nome, não é o único, tá? Mas o principal nome da escolástica é São Tomás de Aquino. Diferentemente do que Santo Agostinho falava a respeito da fé e razão, segundo Santo Agostinho, a fé é superior à razão e a razão não pode contribuir em nada para a fé, tá? Para São Tomás de Aquino, a fé ainda é superior à razão, mas a razão, mesmo limitada, pode contribuir para a formação do conhecimento mediante da fé, ou seja, mesmo limitada, a razão pode contribuir com alguns elementos da fé. Então, essa é a abordagem primordial que nós vamos começar neste exato momento. Para quem chegou pós-início da nossa aula, um bom dia, seja bem-vindo à nossa aula de Introdução à Filosofia. Para não ficar muito cansativo, vou colocar a nossa projeção, e na nossa projeção nós vamos abordar hoje, tá? A nossa abordagem hoje é ligada diretamente à filosofia medieval ou o pensamento da escolástica, tá? As últimas aulas nós falamos da patrística, portanto, hoje o pensamento fundamental, a ideia fundamental, a abordagem fundamental que nós vamos estabelecer é a respeito da chamada escolástica. Daí vem o nome Escola dos Padres. Então, foi desenvolvida por volta do século IX ou VIII, tá? Em alguns vestibulares, em alguns textos, em alguns livros, eles consideram que já no século VIII existiam alguns elementos da escolástica, ok? E também acreditava que a razão e a fé não são incompatíveis, contudo, seriam independentes. Aqui ocorre uma clara discordância da patrística, porque na patrística a razão estava alicerçada, a razão estava fundamentada na fé, e a gente falava assim, creio para poder entender. Primeiro eu tenho fé e depois eu consigo entender. Entra aí aquela condição que nós chamamos de teoria da iluminação. É Deus que ilumina, você tem fé em Deus, Deus te ilumina e permite que você chegue ao conhecimento. Para São Tomás de Aquino, não. Fé é fé, razão é independente da fé. Só que a razão continua inferior à fé, mas mesmo a razão sendo inferior, ela pode contribuir com alguns elementos da fé. E ele fala a respeito de 4 tipos de leis que surgem dentro do cosmos. Essas leis são condições que são base da racionalidade humana. Elas evitam os excessos e as desmedidas. É a base da felicidade do homem. Segundo, até o nosso livro-texto, vou pegar aqui o nosso livro-texto, quem quiser pegar o livro de filosofia, pega aí, está na página 88. Existem lá essas chamadas as 4 leis, segundo São Tomás de Aquino. Diz assim, para Tomás de Aquino, 4 leis regem o universo. Segundo Santo Agostinho, apenas Deus é o elemento fundamental que rege e orienta o universo. Aí já começa uma certa discordância. Então, segundo São Tomás de Aquino, o universo é regido pelas 4 leis fundamentais, ou seja, a lei divina, a lei natural, a lei humana e a lei eterna. Então, diz assim, o direito
ou as próprias leis do homem são basicamente leis formuladas pelo próprio homem, tendo como função coibir o mal por meio da força e por meio do medo. As leis humanas são necessárias devido à própria natureza do homem, que é ser sociável e naturalmente destinado à ordem política. Então, aí, nós já começamos a ver as influências do pensamento de Aristóteles. Por que, professor, nós vemos a influência de Aristóteles? Porque Aristóteles fala que o homem é um animal político. A natureza do homem é ser político. Então, o próprio texto diz assim: as leis humanas são necessárias devido à própria natureza do homem, que é um ser sociável e naturalmente destinado à ordem política. Então, a partir desse momento, nós já observamos a influência de Aristóteles dentro do pensamento de São Tomás de Aquino. Então, diz assim: segundo o nosso livro-texto, nós temos a nossa projeção, mas olha o nosso livro-texto, diz assim: a lei divina é a lei revelada por Deus aos homens, por meio das sagradas escrituras, ou seja, por meio da Bíblia. A lei de Deus está na chamada Bíblia, e a Bíblia é a voz direta de Deus para os homens, tá? Ponto. A lei natural. A lei natural é a referência para a vida dos homens e dos animais. É a lei da própria natureza, tá? É a lei revelada pela própria natureza, como, por exemplo, a physis ou a física. As teorias que nós temos a respeito da vida humana, as doenças e tudo mais, então, faz parte da lei natural. Eu não vou subir no prédio mais alto de Campo Grande e me jogar de lá para saber que eu vou morrer se eu me jogar no prédio mais alto de Campo Grande. Então, isso é um elemento da chamada lei natural, ou lei da própria physis, tá ok? Aí, a lei humana, segundo São Tomás de Aquino, é toda lei criada pelo homem, como leis de estados, por exemplo. Então, as leis que nós criamos na escola, as leis que nós criamos dentro da sociedade, são chamadas de leis humanas, porque o homem cria para manter o controle sobre o próprio homem. Então, é a moral reguladora da conduta humana, portanto, é a chamada lei jurídica. Ele estabelece que a lei humana pressupõe o controle do homem pelo próprio homem, controle das ações do homem através das suas atividades realizadas para com os seus semelhantes. E temos a lei eterna. Segundo a nossa projeção, diz assim: é o plano racional de Deus, a ordem existente no universo. Como nós vimos em Santo Agostinho, que para que haja ordem no universo, tem que haver uma iluminação divina. Então, esses elementos pressupõem a ordem que é estabelecida mediante o próprio Deus. O nosso livro-texto diz assim: a lei eterna é a lei que provém da racionalidade de Deus, e poucos homens bem-aventurados podem conhecê-la. Então, é o plano racional de Deus, a ordem existente do universo. Portanto, surge a partir daí uma nova ciência chamada de teologia. Através da lei eterna, São Tomás de Aquino ele é o fundador da chamada teologia, ou a ciência da religião, ou a ciência da racionalidade de Deus. Por meio da teologia, seriam discutidos os elementos próprios da natureza divina. Então, essa é a ideia fundamental em São Tomás de Aquino, tá ok? Então, a lei é a orientação racional das leis humanas. Portanto, nós temos a lei eterna, a lei divina, a lei humana e a lei natural. Duas estão voltadas, tá?
diretamente para o campo divino e duas voltadas diretamente para o campo da natureza, ou seja, a lei natural e a lei humana. A lei eterna voltada para expressões divinas, tá? E a lei divina voltada justamente para a interpretação das leis que são expostas na Sagrada Escritura, ou propriamente naquilo que falamos de Bíblia. E se você pegar para analisar essa lei divina, é justamente na Bíblia que você encontra todas as informações necessárias para poder entender realmente o que são essas leis divinas, justamente por ser uma revelação de Deus aos homens. Santo Agostinho iria falar que seria a própria iluminação divina. Onde é que você busca a iluminação divina? Na Sagrada Escritura ou na chamada Bíblia. Então, a partir daí, é justamente nessa concepção que forma-se o pensamento de São Tomás de Aquino, tá ok? Então, essas ideias são de caráter fundamental para a gente poder entender a sequência do pensamento criado e formulado por São Tomás de Aquino. Aí diz assim, dentro da escolástica, por favor, eu peço que você grave essa informação, tá ok? A fé é superior à razão. A razão, mesmo limitada, pode contribuir com a fé. Dentro desse campo do limite da razão, que surge o pensamento teológico, ou seja, a teologia seria a ciência da fé. Então, diz assim o nosso livro-texto, na página 87, o primeiro, segundo, terceiro parágrafo de São Tomás de Aquino, coluna da esquerda, página 87, quem quiser acompanhar, diz assim, para Tomás de Aquino, a teologia não substitui a filosofia. Ambas são modos de alcançar a realidade única. A razão aparece como uma natureza criada por Deus e a fé como a própria revelação de Deus. Portanto, a teologia é de grande importância para a filosofia, por haver muitas verdades que, embora acessíveis à razão, necessitam primeiramente serem aceitas pela fé. Essas são as verdades elementares, como propriamente a existência de Deus. Então, filosoficamente, eu posso tentar provar a existência de Deus, como alguns filósofos tentaram, como é o caso de René Descartes, que nós vamos ver provavelmente o ano que vem. As ideias de René Descartes estão ligadas diretamente nessa ideia de tentar provar a existência de Deus. Só que você, quando você usa a filosofia, você chega a um momento que há um limite dentro dessa situação da filosofia, onde você acaba recorrendo à própria fé. Aí o próprio texto continua assim. Por outro lado, a filosofia é de grande importância para a teologia, pois a razão assegura os fundamentos da fé, ao evidenciar que esta pode ser demonstrada racionalmente, ou seja, uma das verdades elementares que influencia de maneira contundente a teologia cristã é a prova da existência de Deus, demonstrada por Tomás de Aquino por meio das chamadas 5 vias da existência de Deus. E segundo São Tomás de Aquino, eu posso comprovar a existência de Deus racionalmente. Só que provar essa existência de Deus racionalmente, eu preciso primeiro dos elementos da fé, onde a fé vai me orientar acerca da busca dessas razões para poder chegar a um entendimento do que é propriamente essa existência de Deus. Então, diz assim, segundo Tomás de Aquino, através da razão, poderíamos atingir algumas verdades fundamentais, como, por exemplo, concluir que Deus existe mesmo sem fé ou religião alguma, tá? A fé, por sua vez,
pode nos mostrar realidades e sabedorias que a razão não pode atingir. Então, segundo o pensamento de São Tomás de Aquino, eu posso tanto chegar às provas da existência de Deus pela razão ou pela fé, mas pela razão existem certos elementos que eu não vou conseguir atingir, e a teologia é capaz de vincular todas essas informações, porque eu estaria estabelecendo informações baseadas no campo da própria fé. Ou eu tenho fé e acredito, ou eu estou perdido. Então, essas são as essências do pensamento de São Tomás de Aquino, tá ok? Para São Tomás de Aquino, tá? Ele usa a base do pensamento de Aristóteles, tá? Ele usa o elemento da experiência sensível para tentar provar a existência de Deus. Então, a Suma Teológica, que é a principal obra escrita por São Tomás de Aquino, na Suma Teológica, ele tenta provar a existência de Deus. Como que ele tenta provar a existência de Deus? Através de 5 caminhos fundamentais. Quais são esses caminhos? Segundo São Tomás de Aquino, tá? A razão me concebe elementos que faz com que eu perceba o universo como uma situação fundamental. No seu livro-texto está a página 87. Vamos no nosso livro-texto, depois a gente volta na nossa projeção. Segundo São Tomás de Aquino, a primeira prova da existência de Deus: constata-se que o universo existe movimento. Considerando a relação entre causa e efeito, onde tudo é movido por causa da ação de outro, existe um primeiro movente, que deu causa ao primeiro movimento e não foi movido por nenhum outro. Este primeiro motor imóvel é o que nós chamamos de Deus. Vai lá na nossa projeção, vai lá na nossa imagem, onde diz assim: primeiro motor imóvel. Existe um motor que iniciou um movimento de todo o movimento existente. Ou seja, para que tudo ocorresse, para que tudo pudesse existir dentro do cosmos, houve a necessidade de alguém criar isso tudo, de alguém dar movimento a todas essas coisas, de alguém criar, basicamente, a base da mudança social dentro das ideias a respeito da criação de tudo. Então, segundo o nosso livro-texto, diz assim: este primeiro motor imóvel é o que chamam de Deus, porque existiria um primeiro movente. Então, Deus é o chamado primeiro motor imóvel, porque ele move tudo e nada o move. Mas como assim, professor? Ele move tudo. É ele que dá existência a todas as coisas. Mover todas as coisas significa dar existência a todas as coisas, e a partir dessa existência ocorre um processo de mudança dentro deste próprio indivíduo. Como, por exemplo, afirmamos que Deus, categoricamente, Deus foi o responsável pela criação do homem. Depois que Deus criou o homem continuou dentro de um processo de evolução, dentro do processo evolutivo. Então, isso seria o movimento, isso seria a mudança proporcionada por esse chamado primeiro motor imóvel. Então, a partir dessa concepção, ele vai buscar lá atrás, ele vai buscar lá em Aristóteles, tá, as respostas para essa concepção. Por que ele vai buscar lá em Aristóteles? Porque ele vai se basear na razão e também na fé. Ele vai juntar o elemento bíblico com o elemento racional, fundando assim aquilo que nós chamamos de teologia, certo? Então, Deus é o primeiro motor imóvel.
Deus é o responsável por dar movimento a todas as coisas e nada no mundo, nada o criou, porque ele é o elemento fundamental de criação de todas as coisas, certo? Segundo tópico, no nosso livro de filosofia, a página 88, diz assim: considera que o mundo é ligado a uma relação de causas eficientes, onde a todo efeito é atribuído uma causa. Sendo assim, faz-se necessária a existência de uma causa eficiente primeira, a qual seria Deus, ou seja, aqui no seu lado direito, na imagem, diz assim: Deus seria então a causa e efeito. A todo efeito é atribuída uma causa. Então, Deus seria a causa incausada de todas as coisas. O que é isso, professor? Deus seria a causa de tudo que existe no universo e nada que existe no universo o causou, ou seja, ele sempre existiu. Portanto, Deus é a causa primeira de todas as coisas, ou Deus é reconhecido como a causa incausada de todas as coisas, ou seja, é ele quem causou, é ele quem criou tudo e nada o causou, nada o criou. É dentro dessa ideia que São Tomás de Aquino, ele estabelece que a causa da perfeição seria, portanto, Deus. Deus é a causa e o efeito de todas as coisas, mas tudo que existe na natureza teve uma causa primeira. Essa causa primeira é Deus. Portanto, Deus é o criador de tudo que existe dentro do cosmos, dentro da própria natureza humana. Dá para você poder perceber claramente a influência do pensamento religioso nas concepções de criação a respeito da origem de todas as coisas e na própria ideia da origem do homem. Então, Deus seria a causa de tudo o que existe e nada o teria causado. Então, em algumas provas, em alguns exercícios por aí afora, você pode encontrar o termo causa incausada de todas as coisas. O que isso quer dizer? Quer dizer que Deus causou todas as coisas e nada o causou. Deus criou tudo e nada o criou. A partir daí, portanto, nós temos essa relação de causa e efeito. Então, o efeito seria o ser humano. A causa desse ser humano seria a própria ação de Deus. Então, como causa incausada para todas as coisas. A terceira via, tá? Está ainda na página 87. Diz assim: a terceira via, aparentemente todas as coisas não podem existir. Assim, haveria um tempo em que nenhuma coisa existia. Mas, nesse caso, não existiria nada até hoje, pois do nada, nada vem. Essa é uma ideia bastante interessante. Do nada, nada vem. Então, precisava que existisse alguma coisa no mundo capaz de criar todos esses outros elementos. E aí diz assim: por isso, teria de haver um ser primeiro, um ser necessário que possa ser a causa dos outros. Esse ser necessário seria Deus. Então, a sua esquerda tem a ideia que Deus é o ser necessário para que todas as coisas pudessem existir, para que todas as coisas pudessem ser criadas. Eu precisaria necessariamente do ser criador. E esse ser criador é o próprio Deus. Então, diz assim: os seres humanos são, olha, os seres são contingentes. Então, professor, o que quer dizer ser
contingente. O ser contingente quer dizer que ele muda, tá? O ser humano sofre transformações, o ser humano nunca permanece o mesmo. Ele é criança, ele é pré-adolescente, ele é adolescente, ele é jovem, ele é adulto. Então, ocorre esse processo de desenvolvimento das mudanças no ser humano. Então, os seres são contingentes, incompleto enquanto a existência. Só que Deus, por ser Deus, ele é necessariamente a causa e o primeiro motor de todas as coisas. Por isso, ele é completo. Por isso, ele é capaz de criar todas as coisas. Por isso, ele foi capaz de estabelecer todas as suas abordagens acerca da criação do homem. Porque o homem, ele sendo imperfeito, ele sendo incompleto, ele não pode estabelecer a completude dos valores de Deus. Então, Deus, ele é o primeiro motor imóvel, ele é a causa e efeito de todas as coisas, ou chamado ainda Deus como a primeira causa de tudo que existe, ele é a causa primeira de todas as coisas, e ele também é o ser necessário para que tudo seja criado, para que tudo seja estabelecido. Eu preciso de um ser que seja necessariamente o primeiro motor e a causa de todas as coisas. Certo? Então, é a partir dessas informações que São Tomás de Aquino estabelece racionalmente as ideias da prova de Deus. Então, o quarto elemento diz assim: observando todas as coisas da natureza, percebemos que elas possuem diferentes graus de perfeição. Ou seja, se eu falo assim, nossa, maravilha, a fulana é perfeita. Geralmente as pessoas falam, não, perfeito só Deus, eu não sou perfeito. Então, em alguns casos acontecem essa situação. Então, reconhecer que Deus é perfeito é estabelecer um nível de perfeição. Os animais são superiores às plantas e os homens são superiores aos animais. Seguindo essa hierarquia, deve haver um ser que tenha a perfeição no grau máximo, e esse ser seria propriamente Deus. Então, se os animais são superiores às plantas e os seres humanos são superiores aos animais, deve haver algum ser que seja perfeito acima da própria situação do ser humano. Então, se o ser humano não é perfeito, se o ser humano ele é incompleto, então deve existir em algum lugar no mundo, no universo, o ser que é perfeito, o ser que é superior à própria condição do ser humano. Então, surge essa ideia de Deus, se ele é o primeiro motor imóvel, se ele é a causa e efeito de todas as coisas, se Deus, ele é o ser necessário, provavelmente esse Deus seria o ser perfeito, a imagem da própria perfeição, porque o homem não é capaz de ser um ser perfeito. Se o homem não é capaz de tornar-se um ser perfeito, então, propriamente, ele está buscando essa perfeição, ou ele busca esse ser perfeito para poder compreender a sua própria essência. Então, Deus é o ser perfeito porque o homem acredita que exista algo superior a ele. A quinta via, ou o quinto caminho da prova da existência de Deus, diz assim: fundamenta-se na ordem das coisas, trazidas pelo finalismo de Aristóteles, na qual tudo que acontece no universo acontece por uma razão. Então, quando a gente fala de caos no cosmos, então não existiria caos, não existiria a ideia de caos, principalmente na ideia da cosmologia, porque, segundo essa ideia do finalismo de Aristóteles, tudo que está num determinado local tem uma finalidade de estar naquele ambiente, de estar naquele local. Aí diz ainda assim:
Então, tudo acontece no universo por uma razão. Havendo um ser inteligente, responsável pela ordem universal, que opera a finalidade dada às coisas existências. Esse ser inteligente, ou essa inteligência ordenadora, seria, então, Deus. Então, Deus é a inteligência ordenadora. O que quer dizer isso? O universo possui uma ordem perfeita. Portanto, se nós analisarmos a questão da cosmologia, da astronomia, não existiria caos no universo. E tudo está num determinado lugar por uma determinada razão. E quem atribuiu, tá, esse ordenamento seria propriamente Deus. Então, tudo que está no cosmos, no universo, tem uma razão de estar ali. Como, por exemplo, a nossa galáxia, chamada Via Láctea, ela tem uma ordem correta, ela tem o Sol e tem os planetas que orbitam em torno do Sol. Tudo está ordenadamente organizado. Então, tudo que ocorre no cosmos, no universo, possui uma inteligência ordenadora que assim estabeleceu. E o homem não é capaz de estabelecer essa ordem. Então, as 5 provas da existência de Deus, segundo São Tomás de Aquino, baseando-se no pensamento de Aristóteles. Primeiro, motor imóvel. Então, Deus movimenta tudo, Deus cria tudo e nada o cria, nada o criou. Deus é a causa e efeito, ou Deus é a primeira causa de todas as coisas, ou ele é a causa incausada de todas as coisas, ou seja, nada o causou, nada o criou, mas é ele quem criou, é ele que dá movimento a todas as coisas. E para que haja uma criação, para que haja essa relação de primeiro motor ou de causa e efeito, há a necessidade da existência de um ser necessário. Para que tudo seja criado, preciso necessariamente de alguém que o criou. Então, Deus é o ser necessário para que tudo exista. Como ele é esse ser necessário, pressupõe-se, então, que tudo que foi criado está estabelecido dentro de um nível de perfeição, ou graus de perfeição. Deus seria o grau máximo da perfeição das coisas que existem no cosmos. E, a partir daí, ele é considerado a inteligência ordenadora, porque, através dele, todas as coisas foram estabelecidas, foram ordenadas no cosmos, e, a partir daí, foi estabelecido um conhecimento acerca da posição dos astros e dos planetas. O nosso livro-texto diz assim, na página 87, nosso livro-texto diz assim: essas 5 vias, mesmo sendo diferentes, seguem uma linha uniforme. Todas elas pertencem a uma realidade concreta, que consiste no fato de um ente ter causado pela ação do outro. Verifica-se que é impossível compreender completamente este mundo sem admitir acima dele um princípio realmente existente e atuante que lhe fundamente a existência, que seria propriamente Deus. Então, as ideias de São Tomás de Aquino são claramente evidentes no campo da própria teologia. Então, tudo que existe, existe por obra divina. O que se conclui deste ponto é que tanto a fé quanto a razão levam ao mesmo ponto, a verdade, porém, métodos diferentes. Então, ele vai acabar com aquela pressão criada pela patrística, pelo Santo Agostinho, de que a fé em nada, a razão em nada pode contribuir. Segundo Tomás de Aquino, tá? Tanto a fé
quanto a razão buscam a verdade, mas por caminhos diferentes, onde eu posso obter a verdade à luz da razão e posso também obter a verdade à luz da fé, que é estabelecida através das análises, através dos estudos que são feitos pelo próprio ser humano. Diz ainda assim, a filosofia extrai seus argumentos da essência das coisas, enquanto a teologia parte sempre da verdade revelada pela fé. Então, não que serão opostas, tá? Não que serão verdades opostas, mas é uma verdade característica essencial da razão e uma verdade característica essencial da fé. Então, são verdades sobre o mesmo assunto, mas que tratam sobre situações diferentes. Então, na filosofia de São Tomás de Aquino, Deus também é o fundamento principal da teoria política e jurídica, a princípio daqueles elementos das 4 leis que nós falamos. Então, a filosofia é o conhecimento que o homem autonomamente pode alcançar, seguindo a busca da verdade e tendo como parâmetro a evidência lógica. A teologia, por sua vez, é o saber da fé. Então, a filosofia vai buscar o conhecimento através da lógica, através da razão. A teologia vai buscar o conhecimento através da fé, através da Sagrada Escritura, através da Bíblia. Então, há uma mudança muito grande nessa estrutura de pensamento. Há uma mudança muito grande nessa estrutura de pensar. Então, é justamente isso a ideia que a gente tinha para passar a respeito de Santo Agostinho. Deixa eu ver aqui a mensagem que me mandaram. O problema para chegar nesse ponto, é quase impossível não pender a nenhuma religião. O Samuel diz assim, na verdade, Samuel, você pode chegar ao conhecimento sem se recorrer, ou sem buscar, ou sem estar do lado de alguma religião. Você pode chegar através do pensamento filosófico, como vários e vários filósofos, tá? Vários e vários pensadores, eles não se associaram a qualquer tipo de religião. Como eles não se associaram a qualquer tipo de religião, então eles não debateram a questão da própria existência de Deus, tá? Debateram a importância, a validade da religião, isso necessariamente sim. O Henrique diz assim, por isso a razão é limitada. Pelo amor de Deus, Henrique, quem é que disse que a razão é limitada? Quando você não consegue chegar a um resultado, tá, esperado, você muda o elemento, você começa uma outra pesquisa. Não é que a razão é limitada. Pode ser o recurso, pode ser a análise que foi feita incorretamente. Pegou essa ideia? Não que a razão é limitada. A razão percorre o campo da lógica, o campo do conhecimento estrutural e racional. Se chega um determinado momento eu não conseguir explicar pela razão, eu posso refazer a abordagem, eu posso refazer a pesquisa, eu posso refazer toda a busca a respeito do processo de formulação do conhecimento, certo? Por isso, a gente encerra por aqui a nossa aula de hoje. Deixa eu ver, o senhor literalmente disse isso. A gente está falando em cima de Tomás, mas aí tá. Se for falando através de Tomás de Aquino, tudo bem, só que você não deixou claro na sua afirmação que era a respeito de Tomás de Aquino. Eu levei para o campo do pensamento científico moderno, então está adequada para a ideia de Tomás de Aquino. A razão mesmo limitada pode contribuir para a fé. Isso eu falei e reafirmo, mas em São Tomás de Aquino. Se você for utilizar essa ideia hoje, basicamente vão rir de você, basicamente vão ser contra você. Mas a sua ideia está verdadeira, então.
certo? Desculpem a má interpretação da sua ideia. Eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui na nossa aula e preciso que vocês coloquem nome e sobrenome no chat para eu poder marcar a presença de vocês aqui, tá? Obrigado pela presença de todos vocês, agradeço de coração e desejo um bom almoço a todos vocês, certo? Um beijo carinhoso. Tchau, tchau, tchau. Tchau, Valeu, professor. uma boa Obrigada. semana para vocês. Tchau, Emanuele. Um abraço carinhoso para vocês. Uma ótima semana, tá ok? Tchau, tchau. Hello. Valeu, um abraço.